Olá, galerinha Sonha América! Vocês pediram. E finalmente nós viemos aqui atender o pedido de vocês. Nesse vídeo a gente vai contar o porquê. North Carolina. Então fica ligadinho. Nós viemos aqui em Downtown Raleigh contar um pouquinho para vocês do porquê nós escolhemos North Carolina. A gente podia simplesmente sentar na frente da câmera e contar para vocês, mas nós decidimos fazer esse vídeo um pouquinho diferente e ele vai ter participação especial também. Então fica até o final se você quer saber as razões pelo qual a gente escolheu North Carolina e não a Flórida. Ó, e essa aqui é uma atração turística de Raleigh, que é o Big Acorn. Isso aqui na noite de Ano Novo faz igual a Times Square. Ele sobe e desce, uma atração turística assim, sabe, de Ano Novo, de final de ano. Vamos ver se no final do ano a gente vem aqui assistir essa atração turística de Raleigh. Mas olha aí, eu já contei para vocês um outro vídeo sobre essa atração aqui e falei para vocês que a Raleigh é conhecida como a Oak City, porque tem muitas árvores de carvalho. Então a gente encontra isso aqui que se chama acorn, que é uma bolota de carvalho, eu acho que se fala em português. A gente encontra isso aqui em todo lugar, porque tem muita árvore de carvalho aqui em Raleigh. Uma das principais razões por nós termos escolhido North Carolina nos Estados Unidos, se não a principal razão, é porque ela fica na costa leste dos Estados Unidos. E por que nós gostaríamos de morar na costa leste? Porque a costa leste tem voos mais rápidos para o Brasil e o fuso horário é praticamente o mesmo. Na verdade, o fuso horário é 2 horas atrás, mas quando nós estamos aqui no horário de verão, fica só 1 hora de diferença. Então a gente consegue falar com a nossa família tranquilamente, sem tanta diferença assim no fuso horário. E aí é claro que a costa leste poderia ter qualquer outro estado, até Nova York que fica na costa leste. Mas aí a gente estava pesquisando, e a razão mais óbvia que seria para nós, uma família brasileira, seria a Flórida. E claro que a Flórida foi sim a nossa opção, a nossa primeira opção. Quando a gente decidiu vir para os Estados Unidos, a gente pensou logo que a gente moraria na Flórida. Era a razão mais óbvia, é onde tem muitos brasileiros, é onde a gente ia ter mais facilidade de adaptação. Mas aí a gente começou a pensar um pouquinho mais. Aí nós começamos a pesquisar os estados da costa leste, mas não só os estados da costa leste. Nós consideramos também o Texas. Por quê? O Texas também está assim, em plena fase de crescimento, ali aquela região de Austin, Houston. Tem muitas oportunidades de trabalho e tem muita gente indo para lá. Então a gente resolveu pesquisar um pouco mais. E por que não o Texas? E aí a gente meio que tinha escolhido o Texas. Assim, continuou sendo uma opção muito interessante. A gente... acho que ainda consideraria o Texas, se a gente estivesse ainda na fase de escolher para onde a gente vai emigrar, eu acho que o Texas continuaria na nossa lista de opções. E aí vem a segunda razão pelo qual nós escolhemos North Carolina. Nós gostaríamos muito de... emergir na cultura americana, né? A fundo, amigo americano, viver igual eles vivem, comer pão com geleia e manteiga de amendoim. Exatamente. Nós gostaríamos muito de emergir um pouco mais na cultura, já que nós estávamos mudando para os Estados Unidos. A gente queria viver como os americanos vivem, e a gente sabia que na Flórida a gente ia adotar um estilo de vida um pouco diferente do dele. Até porque é mais fácil, né, pessoal? Você sabe que, tipo assim, você vai ficar na zona de conforto, né? Falar português, ir no mercado brasileiro e... Então, essa foi a segunda razão pela qual nós escolhemos North Carolina. Nós gostaríamos muito de emergir um pouco mais na cultura americana e nós sabíamos que na Flórida ia ser um pouco mais difícil. E a terceira razão, pessoal, é que a gente não queria um lugar nem muito quente, nem muito frio. E aí a gente chegou aqui em Bug Carolina. Brincadeira. Tem bastante bicho, mas não é Bug Carolina ainda. Então, tecnicamente, aqui, as 4 estações do ano são bem definidas. O inverno é inverno, primavera é primavera, o verão é verãozão mesmo, claro que aqui é bem quente, e o outono é aquele clima mais de outono. Então, assim, apesar de nós estarmos vivendo dias intensos nessa primavera, dias muito quentes, atípicos, todos os americanos que nós conhecemos, que são nascidos e criados aqui, ou que estão aqui há mais de 20, 30 anos, eles nos falaram que, fique tranquilo, aqui as 4 estações são bem definidas. Então essa foi uma das razões que nos trouxe até aqui. Terceira razão explicada. Aqui no inverno neva, mas neva muito pouco, 1 ou 2 dias. Às vezes neva numa semana, vai nevar só no outro mês. E neva pouquinho, sabe? Nada comparado ao norte dos Estados Unidos. Aqui no verão faz 40 graus? Sim, faz 40 graus, mas é só no verão. Não é o ano inteiro, que nem na Flórida. Uma das razões porque a gente não quis ir para a Flórida também foi porque ela faz muito calor. Porque assim, a umidade aqui do sul dos Estados Unidos, ela é muito alta. E a umidade faz essa sensação do calor ser um pouco mais intensa. Isso acontece aqui também em North Carolina, quando tá muito calor. É muito calor porque aqui também é úmido.
mas não tanto quanto a Flórida. A Flórida faz um calor muito abafado, muito úmido, e isso deixa a gente desconfortável. A gente não queria definitivamente morar num lugar que fosse muito calor. E também a gente não queria morar lá no norte, onde neva por dias a fio, neva por muitos meses, e a gente fica, né, a maior parte do tempo fechado, até porque nós temos criança, então neve e criança é um pouco difícil, porque, né, não é só você quer brincar na neve, um boneco quer fazer. A criança fica doente, né, dá dor de ouvido, aquela história toda que as mães já conhecem, as mães aqui vão entender. Então a gente queria um lugar que fosse as estações bem definidas, e North Carolina entrega tudo. E isso já nos leva à quarta razão pelo qual nós escolhemos North Carolina. North Carolina é um estado que entrega tudo, como eu estava dizendo sobre as estações, mas também entrega tudo sobre paisagens, sobre lugares, praia de um lado, montanha do outro, cidades grandes, assim como Raleigh, que tem todo tipo de comércio e todo tipo de coisa que a gente precise. Se a gente quiser morar numa cidade mais tranquila, a gente pode simplesmente ir para os subúrbios, né, um pouco mais para o interior do estado. Ou se a gente quiser uma cidade grande, a gente pode continuar morando aqui em Raleigh ou até Charlotte, que é a maior cidade do estado, mas a gente basicamente prefere aqui a região do Triângulo. Mas enfim, tem todo tipo de cidade que a gente quiser visitar ou morar. Praia, campo, montanha, cidade grande, além de que aqui a gente tem todos os comércios que a gente encontra nos Estados Unidos inteiro, talvez com um pouco menos de intensidade do que Nova York ou algum outro estado mais movimentado, mas a gente encontra todo tipo de restaurante e comércio aqui. A quinta razão por a qual nós escolhemos North Carolina é porque esse é um dos melhores estados para se criar uma família. E como nós temos a Lulu, e quem sabe futuramente mais filhos, não sei. Eita, glória. Nós escolhemos North Carolina. Inclusive, a gente conhece muitos amiguinhos da Lulu Daycare, né? Muitos pais que estão mudando de outros estados para cá, porque assim, porque tem muito lazer, é um estado que ainda é acessível comparado às outras regiões, é um estado que é totalmente family friendly, inclusive as escolas aqui nesse estado estão nos ranking das melhores escolas dos Estados Unidos. Então, essa junção de fatores faz esse estado ser um dos estados escolhidos não só por nós brasileiros, que a comunidade brasileira está crescendo aqui, como pelos próprios americanos, como um estado para se criar família e ter filhos. E aí, como o Luiz já estava mencionando, isso nos leva à quinta razão. Isso nos leva à quinta razão do porquê nós escolhemos North Carolina. Esse é um estado em pleno crescimento. Então, essa região do Triângulo, que a gente chama de RTP, Research Triangle Park, está se desenvolvendo muito. Então, as Big Techs, as empresas de bioscience, biotecnologia, estão vindo todas aqui para a região do Triângulo. Isso está fazendo o estado e essa região expandir e crescer muito. Essa região do Triângulo, né, do RTP, ela é conhecida aqui dessa forma porque temos 3 grandes universidades aqui em North Carolina que formam o Triângulo, que é a UNC em Chapel Hill, a Duke em Durham e a NC State em Raleigh. Então, essa região do Triângulo formou assim um centro de negócios, um centro de pesquisa. Então, é por isso que as Big Techs estão vindo para cá. E essas universidades, elas são muito bem ranqueadas aqui nos Estados Unidos. Então, são excelentes universidades. E esse boom que essas universidades, esse triângulo tem criado na região, tem incentivado o estado a crescer. Então aqui tem muitas novas casas e o custo de vida ainda é baixo comparado às grandes cidades, né, e esses big centros de negócios nos Estados Unidos. Então se você comparar aqui com o Vale do Silício, talvez seja 1/3 do preço do aluguel, muito mais barato do que a Califórnia. E por isso muitos empresários, muitas empresas estão interessadas nessa região. Estão vindo para cá, abrindo escritório, abrindo headquarter aqui na região do Triângulo e fazendo o estado expandir. Então nós temos boas casas novas, né, que acabaram de construir, tem também casas mais antigas, mas temos casas novas com preços de aluguéis mais acessíveis do que em outros estados. E o custo de vida, de certa forma, também é um pouco mais acessível. Então, fazer compras no supermercado, por exemplo, é mais barato do que outras grandes cidades aqui nos Estados Unidos. E enquanto isso, nós estamos aqui, ó, levando vocês para passear, para apreciar downtown com a gente. A gente mostra sempre a parte mais tranquila da cidade, de Valley, e hoje nós estamos passeando aqui em downtown, que é um pouquinho mais, ó, prédios altos, um pouquinho mais agitado, mas também é legal. Comparado a São Paulo, gente, esse downtown aqui continua parecendo uma cidade do interior. Além de tudo isso que nós já mencionamos para vocês aqui nesse vídeo, nós também temos a dizer que é um lugar muito limpo e organizado. Então, qualquer lugar que a gente vá, por exemplo, a gente está aqui em downtown, as ruas são limpas. Você não vê lixo, você não vê
cocô de cachorro, você não vê aquela bagunça que a gente vê em grandes cidades, né, dos Estados Unidos, por exemplo. Nova York é muito mais agitada, é muito mais poluído. Uma coisa que é presente aqui, cara, é o silêncio, é muito silêncio. Pra quem veio de São Paulo, tipo assim, é silêncio 24 horas por dia, até em downtown, é silêncio. Durante a semana, eu já vim aqui durante a semana, é silêncio. Exatamente. E isso era uma das coisas que a gente buscava aqui, quando a gente veio mudar para os Estados Unidos. A gente morava lá num bairro bem boêmio em São Paulo, que é o Tatuapé, né? Quem aí é da Zona Leste conhece. Enfim, gente, a gente veio do Tatuapé, muito barulhento. São Paulo, no geral, é muito barulhento, né? Então aqui nós encontramos a paz, que excede todo entendimento. Basicamente, essas foram as razões. E aí, só reforçando mais uma vez a questão de ter muitos milhares de parques aqui, principalmente aqui nessa região de Raleigh. Eu acho que na Carolina do Norte toda tem muitos parques, mas aqui na região que a gente mora, assim, eu acho que tem um parque pra gente ir em cada dia do ano, basicamente. E aí a gente tem atividades em todas as estações do ano. Então, no inverno, aqui em downtown mesmo, ou em algumas regiões aqui da Carolina do Norte, principalmente na região das montanhas, eles fazem bastante estações de esqui. No verão, então, nem se fala, gente. O verão aqui é o país, sabe? A gente está conhecendo esse vai ser nosso primeiro verão aqui. Agora tem um vídeo do feriado no lago. Ah, é verdade. Tá chegando um feriado, dia 25 de maio. Aqui é Memorial Day, então vai ser feriado, né? Nada funciona. E nós vamos para um parque com os nossos amigos americanos. E a gente vai ver, então, assim, como os americanos curtem um final de semana. E nós vamos passar esse feriado junto com eles. E também tá chegando aí o vídeo de 4th of July. 4th of July, verdade. 4th of July vem aí em breve também. Então, ó, já se inscreve nesse canal. Vai ser tudo com americano raiz mesmo, não é tipo americano. Então já se inscreve nesse canal para não perder nada, né? Ativa o sininho, porque vocês estão falando aqui no comentário para mim que mesmo vocês inscritos não estão chegando para vocês o vídeo. Então já ativa o sininho para cada vídeo que a gente colocar, vocês receberem a notificação. E claro, não esquece de deixar o like aqui pra gente. Sobre a questão de imergir na cultura americana, só entrando um pouquinho mais a fundo nesse ponto que a gente falou antes aqui no vídeo, aqui em North Carolina a gente continua tendo uma diversidade de culturas, a gente vê gente de todos os países, inclusive bastante hispanos. A gente tem uma comunidade brasileira que está crescendo aqui, mas ainda assim é muito difícil você, por exemplo, naquela região de Orlando, que as crianças vão para a escola e tem bastantes brasileiros na sala de aula, aqui não acontece isso. Aqui, por exemplo, na sala de aula da Luísa, só tem ela e mais um amiguinho brasileiro, e na escola, no geral, são 4 brasileiros. O restante tem gente de outras culturas, de outros países, mas assim, eu acho que 90% da escola é de crianças nascidas e criadas aqui, americanas. E em muitas daycares que nós fomos, assim, era um brasileiro quando tinha, as que não tinham vaga, né? Então, assim, era muito pouco, muito pouco. A gente sempre perguntava, quando a gente tava olhando o daycare pra Luísa, se tinha brasileiro, porque a gente queria que ela tivesse algum contato pra alguém ajudar ela, né, no começo, porque ela não falava inglês. E quando a gente perguntava, a maioria das daycares que a gente perguntou não tinha brasileiros. Então, assim, de fato, a gente tá imergindo na cultura 100%. A gente também foi bem intencional nessa parte, quando a gente chegou aqui, de fazer amizade com os americanos, né? Porque todo mundo fala assim, os americanos são mais frios, não tem aquele calor do brasileiro. Assim, em certa parte, um percentual disso é verdade, mas não é que eles são frios, é a cultura deles que são diferente, eles são um pouco mais fechados, eles não são que nem a gente que já conhece, no mesmo dia é amigo de infância, já convida pra ir em casa, sabe? Não é assim, mas ainda assim, nós fizemos amizades aqui com americanos que sim, já chamaram a gente pra ir na casa deles. Na semana que a gente conheceu, já chamou a gente pra ir brincar com os filhinhos, já chamou a gente pra almoçar, pra jantar, pra brincar, enfim. Então, nós sim, fomos intencionais e fizemos amizades com americanos muito legais. E aí, antes que venha aqui aquela galerinha do hate, que a gente já recebeu hate aqui nesse canal, graças a Deus, 99% aqui é amor. Então, a gente ama nossos seguidores, inclusive um beijo pra vocês, nossos inscritos e seguidores tão carinhosos com a gente ama o carinho de vocês. Mas antes que venham uns haters aqui falar dos americanos, eu quero deixar aqui só essa explicação. A família do meu pai veio da Itália, a família da minha mãe veio de Portugal. Os meus pais nasceram no Brasil e eu nasci no Brasil. Eu sou o quê? Brasileira. Mas segundo os amiguinhos da internet, o americano não é americano. Não venha falar que os nossos amigos americanos não são americanos, porque um dia a família deles chegou aqui, sei lá, da Holanda, ou sei lá da Irlanda. Ok, eles vieram, mas é que nem a minha família. Minha família, né, veio cada um de uma parte da Europa, eles chegaram lá no Brasil e a minha família é brasileira.
Então essas pessoas que E nós a minha estamos... terceira geração vai ser americana. Exato, entendeu? Então aqui os nossos amigos, eles são americanos, não importa de onde a família deles vieram, eles são aqui dos Estados Unidos, sim. Dito tudo isso, nós vamos agora para uma parte especial aqui desse vídeo. Lembra que eu falei que nós teríamos um convidado especial? Então vamos agora para a segunda parte desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nessa casa teremos uma visita especial. Mais tarde eu venho aqui no canal mostrar quem é, mas é um conhecido de vocês aqui do YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa participação especial nesse vídeo. E por isso acabou de sair aqui ó, um bolinho fresco de milho. Quem conhece essa receita minha? Na verdade não é minha, ela é da Estela, minha amiga. Ela me passou há muitos e muitos anos atrás e toda vez que eu replico é sucesso absoluto. E é a primeira vez que eu faço essa receita aqui nos Estados Unidos com o milho deles. Vamos ver se fica igual, porque o milho deles é um pouquinho mais doce e já já a gente vai experimentar pra ver se ficou bom. Por enquanto aqui um cafezinho pós-almoço, a gente acabou de almoçar. Eu botei o bolinho no forno. Eu vou ali voltar pra trabalhar que mais tarde a gente volta aqui nesse canal com participação especial. Agora, pausa no cafezinho. Pessoal, eu não falei que tinha uma visita ilustre que ia vir aqui na nossa casa com o meu bolinho de milho que eu preparei nessa tarde? Olha aqui. E vou falar, tava uma delícia o bolo, viu? Ah, que bom. Inclusive, eu tô levando marmita. Isso, tô mandando pra Kika, viu, Kika? Você pega aí, ó, confisca, a marmita é sua, tá? E das crianças. Você passa a receita ou esse bolo é exclusivo? Eu vou pensar, mas pra que eu passo? Porque a gente é da mesma vibe, gosta das coisinhas limpas, mas esse aqui é cheio de açúcar. Eu falei, é fit esse aqui? Não, não é fit, não é fat. É fat. Se tem um cara que nos inspirou para vir aqui para esses Estados Unidos e para Carolina do Norte especialmente, Legal. foi o Oliver. O canal dele foi assim substancial para nossa decisão, para nossa vinda e de tudo que a gente planejou, o canal dele ajudou demais, assim, muito, demais. Então, vão lá no canal dele, se inscrevam no nosso aqui também, não esquece. Boa, e deixa o like no vídeo, lógico, né? Eles viveram, pessoal, aquilo que muita gente que tá assistindo talvez vai viver também. E é uma pegada do teu canal, eu te falei, né, que eu gostei muito do teu canal, acho que você manda muito bem e, cara, vai, assim, vai bombar, na real, porque você tá com uma pegada legal de mostrar o dia a dia, mostrar as coisas passo a passo, que eu acho que pra quem tá assistindo é legal. O meu canal é muito focado na informação, então a gente bateu um papo de 1 hora, foi super legal, os dois trouxeram insights incríveis. O da Letícia tá mostrando passo a passo, assim, dá um trabalhão fazer aquele vídeo, cara. Eu sei, eu não faço, que dá um trabalhão. Então, assim, quem tá assistindo o canal aí, cara, agradeça, porque é um conteúdo gratuito pra vocês, que dá muito trabalho. Luiz deve estar sofrendo aqui pra ajudar no processo, né? Tá difícil. O chefe tá pegando. O chefe tá chefe mandando muito. É, Esse cara aqui tem muita coisa boa pra falar pra vocês, acompanhem. tamo junto, sem dúvida nenhuma, conta comigo. Obrigada, viu, pela sua participação especial aqui no nosso vlog. Tamo junto. Oliver, aproveitando que você tá aqui na nossa casa comendo um bolinho com café, Claro. a pergunta que não quer calar, que todo mundo que, quando sabe que a gente veio pra Carolina do Norte, pergunta. Inclusive os americanos que moram aqui. Inclusive os americanos. A pergunta é, por que North Carolina?
Porque, né? A Carolina do Norte, cara, ela é um estado que agora tá ficando mais famosa para pessoas que estão pensando em imigrar. Agora, principalmente com vocês fazendo conteúdo aqui também, acho que a galera vai ver que aqui é uma das melhores opções que a gente tem. E aí eu digo até o que me incentivou a vir para cá, né? A gente tem alguns pontos que eu acho que são interessantes de ser mencionados. Primeiro, custo de vida. A gente tá no meio do país aqui, apesar de ser Carolina do Norte, ainda é sul do país. Então a gente não tá sob efeito do custo de vida que tem no Nordeste. E na parte norte, eu diria, porque Dakota do Norte, aqueles lugares ali também são caros. Colorado também é muito caro. Então, assim, custo de vida que eu acho que é super interessante, mais interessante que Flórida, mais interessante que Nova York e Massachusetts, que é para onde os brasileiros mais vão. Eu acho que a localização é muito interessante. Você mencionou isso também no meu vídeo, né? Ainda mais para brasileiros que gostam tanto de Nova York e Flórida. É fácil ir para os dois lugares. O estado é extremamente eclético em termos de coisas para fazer, natureza. Você tem a praia. Aqui de vocês está o quê? 1h30? Praia? 1h30, mais ou menos. As montanhas para vocês já estão um pouco mais longe, umas 4 horas, eu imagino. Sim. Como eu tô lá perto de Charlotte, eu tô a 2 horas das montanhas, 3 horas da praia. Então eu tenho essas duas coisas para poder aproveitar. Eu confesso que eu tive uma influência muito forte do Billy Graham, aquele evangelista extremamente famoso aí que muita gente conhece, e eu sabia que ao vir para cá eu seria extremamente impactado pelo legado que ele deixou nesse estado aqui. Ele pregou aqui por muito tempo, então particularmente eu como um seguidor de Jesus acho que isso tem uma importância muito grande para mim em termos dos meus valores, aquilo que eu acredito. Não que você não vá ter isso em outros lugares dos Estados Unidos, mas eu particularmente porque estava numa fase de ler os evangelhos e estava apaixonado por aprender tudo aquilo, sendo impactado pelas pregações dele, falei, cara, eu quero morar onde esse cara morou. Sim. Inclusive eu queria ter morado na cidade que ele morou, mas ele morou nas montanhas, e minha mulher não quis para as montanhas, mas tá bom. Não deu, a gente não pode tudo. Tinha tudo, só faltava a mulher falar sim, mas ela falou não. Mas por enquanto, né, talvez eu convença ela ainda. Então a gente veio pra cá e a gente tava até conversando agora, né, não sei se vocês querem falar sobre isso, mas a gente tava falando sobre como é incrível a quantidade de pessoas que creem em Jesus do Brasil que estão vindo pra cá. E por que isso tá acontecendo? Você teve até um testemunho legal ali pra você contar, que um dia se você quiser compartilhar com o pessoal vai ser interessante. Com certeza, vou contar aqui no canal. Mas assim, só resumindo o que a gente estava conversando aqui com o Oliver e contando os nossos testemunhos, a gente tem uma palavra de que aqui na América vai ter um grande avivamento e que os brasileiros estão vindo para cá para trazer o fogo do Espírito Santo, porque a América deu uma esfriada, né, tá morna, e a gente veio, os brasileiros estão vindo em peso para cá para trazer o fogo do Espírito Santo de volta para esse lugar, porque vai ter um grande avivamento. É claro que a gente não vai ficar de fora, né, galera? Não, definitivamente. A gente veio para cá fazer parte disso. Cara, a gente nasceu para esse tempo aqui, Exato. velho. Nós somos sorteados para nascer nesse tempo. Então, eu acho que a gente tem um papel. Eu tenho dito isso no meu canal, de que o imigrante ele tem um papel importante na reconstrução dos Estados Unidos, como essa potência que ele é em termos de do que ele entrega para o resto do mundo, né? A gente está vivendo um momento de crise política, social, cultural e etc. Definitivamente a gente está. Mas é para esses momentos que a gente nasceu, sabe? Exato. E a gente que crê na palavra do Senhor Jesus, a gente sabe que a gente está aqui para ser sal da terra, luz do mundo. Exato. E definitivamente, aquilo que você me falou ali, que o pastor te falou quando a gente estava no homeschooling, né? Sobre as crianças terem um papel também de exercer influência nas escolas. Cara, isso é um tapa na cara da gente, pra gente saber que a gente tá aqui pra, sabe, influenciar. E não apenas ser influenciado. Exatamente. Não só essa geração, como a próxima. Exato. E a gente está aqui, nós estamos preparando os nossos filhos, a próxima geração, para salgar a terra, né? Assim como a gente está aqui com essa obrigação, com esse propósito. E é claro que Deus enviou a gente aqui com um propósito. E a gente vai salgar essa terra ainda mais, que, né? Que o fogo do Espírito Santo desça aqui. Mas é isso, a gente percebeu mesmo, esse é um dos motivos que a gente veio para Carolina do Norte também, só complementando, porque a gente também queria, assim, um lugar em que os valores cristãos ainda estão presentes, e a Carolina do Norte é um deles, apesar de, né, muitos pesares. Tem muitos pesares, Mas ainda esses valores cristãos ainda permanecem, como você falou, tem muita igreja aqui, e a gente queria, né, de fato, estar aqui, além do clima ameno, né, como você já mencionou, qualidade de vida, custo de vida, enfim, tudo isso influenciou a gente. Mas a gente queria perguntar para o Oliver em especial, porque foi ele que influenciou a gente de vir para Carolina do Norte. Então, quando vocês perguntam para a gente, eu diria tudo isso que ele falou e mais um pouco, mais um ponto porque o Oliver falou que era bom. Você sabe que a minha esposa, a gente estava no Arizona, e aí a gente descobriu que a gente estava grávida pro nosso segundo baby, né, que é a Eva. E aí a minha esposa falou, cara, agora a gente não vai mais poder continuar viajando. Só para dar um resumo no contexto, a gente pegou um carro na Flórida e falou, vamos dar louco, vamos viajar o país inteiro? Vamos. Colocamos tudo no carro e começamos a viajar. E aí a gente conheceu 39 estados aqui dentro, né?
No Arizona, a gente descobriu que tava grávido da Ava. E aí a gente falou, pô, vai vir parar, vai vir a fase do enjoo, vai ter que fazer acompanhamento, pré-natal, não sei o quê. Onde é que a gente vai parar? Eu tinha morado em Massachusetts e tinha morado na Flórida. E foi pra lá, se a gente vai parar, a gente tem que escolher um estado chave, porque a gente vai ficar ali um bom tempo, né? E aí entrou todos esses pontos, que eu falei, mas a Kika também teve um sonho, e ela sonhava com um nome Green, uma cidade chamada Green alguma coisa, que tem muito, né? Greensboro, tem várias cidades com nome Green aqui dentro dos Estados Unidos. Mas ela pegou, abriu o mapa e começou a olhar, e de repente ela viu uma cidade aqui na Carolina que chamou a atenção dela pelo nome, ela falou, pô, Carolina do Norte, não sei o quê, e aí casou muito com o que eu tava pensando. Eu falei, pô, é isso, bora pra Carolina. A gente é meio doido, né, a gente é meio nômade, então, pra gente tá limpo, se tiver aqui, se Deus mandar a gente ir pra outro lugar também, a gente vai, mas inicialmente foi essa faísquinha que fez a gente chegar aqui. A gente veio pra cá e não me arrependo, acho que tá super legal, estamos gostando bastante da dinâmica da vida que a gente tá tendo aqui. Indico para pessoas que querem morar aqui, é um lugar muito bacana, a gente foi muito bem recebido aqui. Eu tinha medo de americanos do sul serem um pouquinho mais ásperos, digamos assim, menos amistosos, digamos assim, com o estrangeiro, mas não tive essa impressão. Vocês também não tiveram, pelo que vocês me contaram, né? Não. Então acho que é isso. Não, tem o tal do Southern Hospitality. Uhum. Southern Hospitality. É isso aí. E, de fato, a gente tá vivendo isso. Eles são muito receptivos, assim, demais. A gente tá vivendo, de fato, amizades com americanos atualmente. Eles são nascidos aqui na Carolina do Norte, nascidos e criados na Carolina do Norte. E eles têm sido, assim, essenciais na nossa vida, oferecendo ajuda, oferecendo apoio e, mais importante, amizade, assim. A gente tá fazendo amizades americanas. Sim. A gente até trouxeram americanos para comer já vieram papá brasileiro, feijoada, né? Já oferecemos feijoada. Como é que foi o esquema, Luiz, do americano comendo a feijuca? Primeira garfada que ele deu, ele falou assim, ó. Daí gemia, né? Começou a gemer e falou, isso aqui tá muito bom. Eu falei, meu amigo. Comida brazuca, não tem igual. Não tem. temperada, né? Comida temperada. É diferente. Aqui é comida temperada. É isso aí. É apimentado aqui, é apimentado. Muito spicy, verdade. E tem muito agridoce também, eu acho que eles trabalham muito com agridoce. Né? Ou é apimentado, ou é agridoce, ou tem pimentão. Essa é a culinária americana. É verdade. Mas quando vocês tiverem a oportunidade, comam a comida dessa região aqui deles, que tem muita influência dos negros, né? Que tem muita presença teve muita presença de mão de obra escrava e etc. E assim como foi no Brasil, a influência da cultura foi muito forte aqui. Então, cara, a comida é muito boa. Vai num restaurante de negão mesmo, assim, lá em Charlotte. É maravilhoso, assim, é bem legal de experimentar. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas eles falam que tem uma rincha aí com Texas. Texas e a Carolina do Norte, eles brigam pra quem tem o melhor churrasco, o melhor barbecue. Ah, interessante. E tem o North Carolina Barbecue, o Texan Barbecue, e eles brigam pra ver qual é o melhor churrasco dos Estados Unidos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de testar. Eu comi os dois. E aí, quem ganhou? Aí eu vou falar, a Carolina não dá, não. Não dá. O Texas é difícil de bater os caras. Então essa aí é a Carolina que perdeu, tá bom. É o brisket, é o peito do boi cozinhado por assado por muito tempo. Fica bem molinho, desmanchando assim. Quando você vai lá, você vai nos restaurantes, eles têm aqueles pratos que você prova um pouquinho de todo tipo de carne que eles têm. Cara, eu fiquei no Texas, sei lá, acho que umas 2 semanas. Sai mais gordo de lá, cara. Difícil, hein? É difícil. Pelo menos, algum lugar dos Estados Unidos a comida é boa. É isso aí. A carne deles é muito boa. Acho que não tem como bater, não. Então, talvez o sul do Brasil bata. Pronto. Sul do Brasil, churrasco do sul. Pronto. Fica aí a dica pra você que tá vindo pro Texas também. Texas é uma boa. Mas é isso. Essa foi a nossa participação especial. Esse era o nosso convidado de honra de hoje, que eu falei pra vocês no vídeo. E bora lá, né? Viver essa vidona que Deus tem pra nós nessa América. Vamos pra cima. E boa sorte pra todo mundo que também um dia pensa em morar aqui. E sigam esse canal, que esse canal vai trazer muito boa informação pra você. É isso aí. É isso aí. Valeu. Pessoal, tava subindo os vídeos aqui, né, pra edição desse vídeo. E eu percebi que eu não tinha gravado nenhuma finalização pra ele. Então eu vim aqui rapidinho, né, só me despedir de vocês desse vídeo, agradecer vocês que assistiram até o final. E me conta aqui nos comentários se vocês têm plano de vir morar aqui na Carolina do Norte. Vamos fazer uma amizade sincera se vocês estiverem vindo, não é mesmo? E até o próximo vídeo. Um beijo, diretamente daqui de Raleigh, North Carolina, nos Estados Unidos.